Você já parou para pensar por que a geração dos millennials está tão ligada à terapia? Parece que todo mundo está falando sobre isso, mas qual será que é o real motivo por trás dessa demanda crescente? Olá, pessoas, eu sou a Bia Rocha e no vídeo de hoje a gente vai tentar entender por que a terapia se tornou uma parte tão importante da vida dos millennials. Os millennials ou a geração Y são aquela galera que nasceu mais ou menos de 1981 a 1996. Eles cresceram em meio a um turbilhão de mudanças, saíram de um mundo analógico e caíram de cabeça na era digital. Basicamente, essa galera pegou a época em que você tinha que rebobinar a fita cassete ou fazer trabalho escrito à mão em folha de papel ao maço, mas que hoje mal conseguem viver sem dar uma scrolladinha no Instagram. E o contexto é que essa geração passou por tudo, desde a ascensão da internet e os celulares virando nossos melhores amigos, até crises econômicas e mudanças na forma de trabalhar. Os millennials vivem o desafio de buscar propósito no trabalho, mas não abrem mão da flexibilidade e de curtir a vida. Nós, millennials, fomos jogados em um mundo de mudanças que não acabava mais. Crescemos assistindo crises econômicas atrás de crises econômicas, o mercado de trabalho virou uma montanha russa e a famosa estabilidade estava meio difícil de acontecer. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Enfim, é a geração que, apesar de ter tido uma vida um pouco mais fácil, mais leve que a dos pais e avós, ainda comia moela, tratava anemia com fígado de boi, brincava na rua sem maiores preocupações, assim como as gerações anteriores. A gente podia aproveitar e desfrutar daqueles brinquedos eletrônicos que não existiam antigamente, porém a gente ainda curtia uma bolinha de gude e um ioiô, sabe como? Sem contar que essa é a última geração que viveu uma vida mais solta, correndo pelas ruas antes da internet chegar. Mas aí é que vem a questão: se nós, millennials, vivemos uma parte significativa das nossas vidas fora da internet e temos uma boa noção de como era a vida antes da era digital, será que temos mesmo motivos reais para reclamar das dificuldades? Comparando inclusive com a geração Z, que é fortemente afetada pela depressão, ansiedade devido ao isolamento social e ao uso intenso da internet. Será que a gente não está reclamando à toa? Uma pesquisa da American Psychological Association revelou que os millennials estão batendo na porta da terapia como nunca antes. O número de pessoas dessa geração que busca ajuda profissional explodiu nos últimos anos. E vamos combinar, né? Com tanta coisa acontecendo, quem não precisaria? A pesquisa mostra que um dos principais motivos por trás disso é o aumento dos níveis de estresse e ansiedade vividos por essa geração, que muitas vezes está ligado às crises econômicas, pressão no trabalho e ao constante medo de ficar para trás nos marcos da vida adulta, como casamento e compra de uma casa, por exemplo. Essas questões geram um impacto direto na saúde mental dos millennials, levando a uma procura crescente por ajuda psicológica. Por exemplo, um estudo da Deloitte indicou que cerca de 50% dos millennials relatam estar estressados a maior parte do tempo e que muitas vezes recorrem a terapias para lidar com esse estresse. A falta de segurança financeira e o alto custo de vida também são fatores que colaboram para essa busca por apoio mental. Além disso, questões como o perfeccionismo exagerado e o aumento do uso de substâncias como álcool e droga têm sido recorrentes entre essa geração, o que agrava os problemas de saúde mental e intensifica a procura por tratamentos. Quando comparamos os millennials, a geração Y, com a geração Z, observamos uma realidade muito diferente em relação ao trabalho e à saúde mental. Os millennials cresceram com uma pressão de trabalhe duro, consiga um bom emprego, compre uma casa, case, tenha filhos. Como se não bastasse essa pressão, vivemos crises econômicas atrás de crises e um mercado de trabalho instável, o que gera altos níveis de ansiedade e depressão, muitas vezes pela frustração de não conseguir o que a sociedade considera como ideal para um adulto. A busca incessante por estabilidade financeira levou uma geração inteira a bater biela e, com isso, uma crescente busca por terapia. Só para fins comparativos, a geração Z cresceu em um mundo completamente digital. E essa geração adota uma abordagem completamente diferente em relação à vida e ao trabalho. Muitos preferem morar com os pais por mais tempo, evitam compromissos como ter um carro ou uma casa própria e têm uma relação muito mais flexível com o emprego. Para a galera Z, o estresse da corrida atrás de uma carreira tradicional e estabilidade financeira muitas vezes nem faz muito sentido. Quero estar na praia vendendo minha arte.
eles parecem mais focados em qualidade de vida e bem-estar, refletindo uma menor ansiedade em relação às pressões tradicionais do mercado de trabalho. Eu não sei se você lembra, mas existiu uma época em que se você falasse para alguém que fazia terapia ou tinha psicólogo, era quase como se você estivesse confessando um crime. Hoje em dia nem faz muito sentido isso. Isso porque na nossa infância, primeiro porque terapia era algo inacessível, era algo pra gente rica, fresca ou louca. A gente cresceu ouvindo isso. Pra que fazer terapia? Terapia é uma vaiana na tua cara, engole o choro, você tem que aprender com a vida. Pensar que a minha mãe é muito brava, velho. Graças a Deus eu poderia dizer que os millennials hoje estão quebrando totalmente esse tabu. Segundo a galera do Harvard Business Review, existe uma aceitação cada vez maior da terapia como algo normal, tipo ir pra academia. E o que acontece quando mais gente faz? O estigma vai diminuindo e a galera começa a ver como algo super natural uma parte do autocuidado. Inclusive, o New York Times fez uma matéria bem legal sobre isso, mostrando como os millennials estão não só falando mais sobre terapia, mas trazendo isso para o digital. Você já viu aqueles apps de terapia online? Tudo isso está ajudando a transformar a forma como as pessoas enxergam esse tipo de cuidado. Mais acessível, sem precisar marcar horário no consultório, é o autocontrole versão 4.0. E é claro que não dá para falar de millennials e saúde mental sem trazer as redes sociais para esse assunto. Pew Research Center diz que as redes têm sido um fator importante nessa mudança de percepção. Se, por um lado, elas podem aumentar aquela comparação social que ninguém aguenta mais e não faz bem para a saúde, por outro, elas abriram um mega espaço para a galera falar abertamente sobre saúde mental. Sabe aquele influenciador ou celebridade que você segue que fala sobre como a terapia tem ajudado? Então, esse é o tipo de coisa que normaliza o esquema. Como as redes sociais jogando luz sobre a saúde mental e os millennials normalizando a terapia, fica cada vez mais fácil a gente entender que cuidar da mente não é frescura, é essencial. As crianças de hoje, muitas vezes filhos de millennials, já fazem terapia. Os meus filhos fazem, e um deles desde os 3 anos. E eu posso dizer com toda a certeza do planeta que ele só é quem ele é graças a ela. Eu realmente vi na prática o efeito e a evolução que ela causa nas pessoas. Agora falando pra você que ainda não entrou no clube. Quando a gente fala de terapia, não é só um papo sobre sentimentos. É como se você estivesse ganhando um kit de ferramentas para lidar com a vida. A terapia não só ajuda você a se entender e a entender o que tá rolando na sua cabeça, mas também ensina estratégias práticas para você enfrentar o estresse e se recuperar dos perrengues. Se você tá passando por dificuldades ou quer fortalecer o seu bem-estar, considere a terapia como uma opção. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e até a semana que vem. Tchau!